Jeremias 33 e o verso 3. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes, a qual você não sabe. É importante nós entendermos que neste contexto bíblico, Jeremias ele se encontrava em um ambiente de prisão. E agora, no capítulo 33 e o verso 3, Deus ele faz um convite a Jeremias. E é aqui onde hoje eu gostaria de embasar a nossa reflexão. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes. Jeremias estava em um ambiente de prisão, em um ambiente de adversidade, em um ambiente de tristeza, em um ambiente desfavorável, mas a ordem era: clamas a mim e responder-te-ei. Eu já quero tematizar o Deus que responde clamor. Deus, ele faz um convite a Jeremias. Jeremias, clamas a mim, porque o fato de Jeremias estar em um ambiente de prisão não significa que essa prisão poderia calar a voz de Jeremias, porque um adorador, mesmo em um ambiente de prisão, ele clama ao Senhor. Você está lembrado em Atos capítulo 16? A Bíblia diz que Paulo ele está juntamente com seu companheiro de viagem, Silas, e agora eles estão pregando a palavra. Eles chegam na cidade de Filipos e ali eles encontram uma menina com espírito de adivinhação. E eles tiram o espírito de adivinhação dessa menina. E agora os seus patrões vê que perderam a sua fonte de lucratividade e manda que prendam Paulo e Silas. Eles são presos e açoitados. Mas o texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eles estavam em uma prisão física, mas o fato deles estarem presos não calaram a voz daqueles homens. E eles clamaram mesmo em um ambiente de prisão, porque as prisões das nossas vidas, elas não têm poder de nos fazer parar de clamar. E quando nós temos a atitude de clamar ao Senhor, Ele faz a mesma resposta a qual Deus a Jeremias neste capítulo. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes. Paulo e Silas, eles clamaram ao Senhor, e Deus respondeu, enviando a eles um terremoto naquela prisão, e todos os alicerces do cárcere foram abertos, e as prisões de todos foram soltas. Aqueles homens, eles clamaram, e Deus respondeu o clamor daqueles homens. Livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 46 adiante, fala acerca da história do cego Bartimeu. Aquele homem, ele vivia pelas ruas de Jericó mendigando, mas um dia ele ouve que por ali está passando Jesus, e ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele para
a sua caminhada, somente para ouvir o clamor daquele homem e o restaura a sua visão. Você está lembrado do livro de Samuel? 1 Samuel, o texto diz que Ana, Deus cerrou a madre de Ana. E agora a sua rival Penina, ela começa a afrontá-la, pois ela poderia dar filhos ao seu marido Eucana, mas Ana, pelo fato de Deus ter cerrado a sua madre, Ana não poderia gerar filhos ao seu marido. Então Penina começou a afrontá-la, mas Ana nos dá uma rica lição. Em nenhuma afronta de Penina, Ana, ela revidou, mas ela clamou ao Senhor, porque ela entendeu que o Deus a qual ela servia era capaz e ele era potente para responder o seu clamor. E Ana, de uma mulher que não gerava filhos, agora gera Samuel e mais alguns outros herdeiros. Deus respondeu o clamor de Ana. Deus respondeu o clamor de Bartimeu. Deus respondeu o clamor de Paulo e Silas. Deus respondeu o clamor da igreja. Você está lembrado em Atos, capítulo de número 12? A Bíblia diz que Herodes, ele manda a matar Tiago. E agora ele manda prender a Pedro, porque era a época de Páscoa. Então não poderia correr nenhum sangue a não ser o sangue do Cordeiro. Ele manda prender a Pedro. E agora a igreja, ela estava em contínua oração por Pedro. E Deus manda um anjo para libertar Pedro daquela prisão. Pedro foi liberto através do clamor da igreja, porque a ordem é: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. A ordem do Senhor para nós através desse vídeo é: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Todo personagem da Bíblia que clamou ao Senhor teve a sua resposta. E nós entendemos e compreendemos que nos momentos de aflição, nos momentos inoportunos, nos momentos de adversidade, a ordem do Senhor para a minha e para a tua vida é: clamas a mim. Porque quando eu e você temos a atitude de clamarmos, mesmo em um ambiente adverso, Deus, ele tem como resposta responder o nosso clamor e enviar a providência para nossas vidas, responder a nossa oração e enviar a resposta ao nosso coração. Quando nós clamarmos a Ele, em vez de reclamarmos, Ele tem a ação de responder o nosso clamor, porque Ele é o Deus que responde clamor. Ele é o Deus que responde oração. Foi assim com Ana, foi assim com Bartimeu, foi assim com a igreja quando orava em prol de Pedro. Foi assim com Paulo e Silas quando eles clamaram mesmo em um ambiente de prisão. Foi assim com Jeremias. A ordem para Jeremias era: clamas a mim e responder-te-ei. E assim foi feito, e Deus enviou a provisão para o profeta. Clame a Ele e você verá a provisão do céu descer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério e sobre a tua história.
clamas a mim e responder-te-ei. Que Deus te abençoe.